Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lar dos Contos. Você sabia que apenas 39,8% das pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal são inscritos? Você aí mesmo, que tá assistindo esse vídeo aqui sem estar inscrito no canal, se inscreve, não custa nada, me ajuda a bater 10 mil inscritos para poder festejar. E você que já é inscrito aqui no canal e já mora no meu coração, deixa o seu gostei e compartilha o vídeo com um amigo para ajudar o canal. Queria fazer um agradecimento especial a Rafael, que é membro aqui do canal já faz um mês. Eu fico realmente muito feliz com isso, porque eu vejo que o canal tá indo pra frente. Então você que gosta do canal e quer apoiar para trazer mais vídeos, você pode estar virando membro aqui do canal, clicando na opção Seja Membro aqui embaixo. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo que tá, ó, perfeito. A história começa em um castelo onde vemos uma batalha entre cavaleiros. Um homem chamado Arnold chega e sem esforço derruba qualquer um que cruze seu caminho. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ele entra no castelo e encontra um grupo de cavaleiros defendendo a passagem. E no meio desses cavaleiros está nossa protagonista, Arishi. Arnold é o imperador de Galkenheim, o império inimigo. Os cavaleiros tentam atacá-lo juntos, mas ele desvia com facilidade e os derrota. Arishi corre em direção a ele, mas a sua espada é destruída e ela até tenta continuar lutando com a espada quebrada mesmo, mas mesmo assim ela vai de arrasto. Então nós vemos um relógio retrocedendo. Então a Arishi ela volta no passado no momento em que o príncipe Deitri tá humilhando ela, rompendo o noivado dele. Só que ele fica com a cara de tacho, porque pra surpresa dele, ela simplesmente aceita e sai, se retira pleníssima. Rapaz, tá certo isso? Gente, acontece é que ela já tá escaldada disso, porque já é a 7ª vez que ela volta no tempo. Na primeira vida dela, ela ficou surpresa quando o príncipe rompeu o noivado e ainda acusou ela de vários crimes. Pra piorar a situação dela, a família dela vira as costas pra ela, mesmo sabendo que as acusações não eram verdadeiras, e deixa ela lá vagando sozinha, só com a roupa do corpo. Nossa, gente, com os pais desse, quem precisa de inimigo? Ela encontra um grupo de mercadores e o líder, percebendo a sua situação, oferece carona para levar ela até o país vizinho. Ele nota as suas roupas de seda e entende que ela é da nobreza e sente pena dela. Daí, para surpresa de todos, ela pergunta se eles querem comprar o anel dela. O líder dos mercadores explica um pouco sobre como eles fazem os negócios. Com essa nova oportunidade, Arishi ela aceita o convite do líder lá para se juntar e aprender sobre os negócios. Agora que ela tá livre do noivado com o príncipe Deitri, ela finalmente tem a chance de fazer o que ela deseja. Aí ela gradualmente vai aprender a negociar e mais tarde ela se torna independente, viajando pelo mundo e sonhando em conhecer todos os países. Que demais! No entanto, quando estava prestes a visitar o último país, ela se envolve em uma guerra e vai de arrasta. Assim acaba sua primeira vida e ela volta para o momento em que o príncipe rompe o noivado com ela. Eu não estou suportando mais. Aceitando a decisão dele, ela vê a situação como uma segunda chance. Dessa vez ela vai ser mais esperta e antes de que ela possa ser expulsa de casa, ela vai e pega alguns objetos valiosos. Ela acredita que esses itens vai facilitar bastante a vida dela agora, só que quando ela vai encontrar a caravana dos comerciantes, ela não os encontra porque eles já passaram. Que merda, hein? Ao olhar para os itens que pegou, ela encontra um livro de ervas medicinais da sua avó e decide vender tudo para atravessar o mar e estudar medicina. Com o conhecimento da sua primeira vida sobre onde as plantas medicinais crescem e onde ocorreriam as principais epidemias, ela se torna uma figura proeminente, chegando a salvar a vida de um príncipe lá do norte. Mas, como na sua primeira vida, ela morre na guerra. E lá vai ela agora na sua terceira vida. Ela se dedica à pesquisa em uma área especializada, usando o conhecimento das vidas anteriores. Ela se aproxima de um estudioso chamado Dr. Michel Evan, com quem ela discute ciências. Após se separarem, ela continua sua pesquisa de forma independente para refinar sua teoria. E mais uma vez ela morre. Em sua quarta vida, ela trabalha como serva na casa de um duque. E em sua sexta vida, ela finge ser um homem e se torna cavalheira. Ela aproveitou todas as suas vidas, mas percebe que sempre morre após 5 anos pelos mesmos motivos, que é a guerra. Então ela decide que dessa vez, ela vai viver uma vida bem longa e tranquila. Ela decide ser mais rápida e, em vez de sair pelo portão da frente como sempre faz, ela escolhe uma rota diferente. Ao virar um corredor, ela esbarra em um homem e vemos que esse homem é o Arnold.
Claro que a Arishi fica assustada, o cara que levou ela de arrasto na sexta vida dela. Ela acaba o chamando de Imperador Arnold e ele se desconfia, porque como é que ela sabe o nome dele, já que é a primeira vez dele naquele país? E ele não se lembra de ter conhecido ela. Ela se apresenta e ele corrige ela, dizendo que ele ainda não é imperador. Nervosa, a Arishi, ela pede desculpa pela falta de cortesia, explicando que acabou de romper o noivado e está com pressa. Ele a observa enquanto ela pula da varanda. Aí ele pensa, né? Rapaz, como essa menina tava com pressa mesmo, viu? Enquanto isso, a Arishi caminha de volta para casa, reclamando da sua baixa resistência e percebendo que ela precisa treinar o seu corpo novamente. Ao chegar, ela vê uma multidão reunida em sua casa. Aí tá lá o idiota do ex-noivo dela, né, o babaquinha, dizendo que ela deve estar muito triste. Mas aí ela fala, tô triste não, meu amigo. Na verdade, tu é bem feliz. Já pensou ter que ficar casada com esse traste? Encerrar aqui um livramento. A multidão começa a pensar que foi ela quem terminou o noivado. Daí o príncipe fica putinho, revoltadinho e começa a gritar com essas pessoas ao ouvir os rumores. Para com essa aí, meu irmão! E a Arishi, né, como sempre, dona da razão, pleníssima, perfeita, diz a ele que ele deveria tratar o povo dele com respeito. Então ele exige que ela peça desculpa pra ele, mas ela se recusa. Gente, juro, vontade de dar um tapão assim nesse cara. Como a Ari se recusou, né, os pais ficaram chocados. Ai, meu Deus! Nesse momento... aparece uma garota que agora esqueci o nome dela, gente. Tão insignificante, esqueci o nome. Mas ela é daquele tipinho da Shiri, tá? Toda songamonga. Então ela começa a pedir pra Are parar de machucar o Deitrit. Gente, cada nome desgraçado que tem nesse anime, meu Deus. Por sua vez, o príncipe não cala a boca, começou a falar que ela tava intimidando essa menina aí. Daí Arishi diz que ela só quer ir embora, que ela não precisa dele, ela não quer mais nem aparecer na frente dele, o que o surpreende. Ele queria que ela tivesse se doendo toda, né? Aí, gente, a Arishi, ela nunca passou frio, porque ela tá sempre coberta de razão, sensata, rainha. Porque achou que ia ter rivalidade feminina nesse anime? Achou errado, otário? Porque ela sabe que essa moça aí foi quem inventou essas acusações contra ela. E sabe que ela só fez isso pra acabar com o noivado dela com o príncipe. Porque assim, então, essa moça aí poderia casar com o príncipe e ajudar a família dela. Então, a Ri não culpa ela por ter feito tudo isso, porque ela sabe que ela só fez aquilo pra poder ajudar a família. Então, ela dá uma lição de moral na menina e fala pra ela encontrar o próprio caminho dela e ir em busca dessa felicidade. Arishi se prepara pra sair, mas um guarda a pede pra esperar. Quando ele se aproxima, ela se sente em perigo e instintivamente pega a espada do guarda para se defender, bloqueando a espada de Arnold. Tá, isso foi muito rápido. Ele comenta que já suspeitava que ela era uma mestre na espada e pergunta onde foi que ela aprendeu essas habilidades. Ela responde que é um segredo e que ela nem merece elogios, pois sabe que ele se conteve ao atacá-la. O príncipe Deitrit pensa em intervir, mas Arishi avisa a todos para não serem violentos com o príncipe de Galkenheim. Meu Deus, é um trava-língua. E todos ficam surpresos, já que sabem da reputação terrível dele como guerreiro. Rishi se vira para Arnold, tentando entender o que é que ele está fazendo ali. Então ela se lembra que está diante do homem que a matou. E também o responsável por iniciar a guerra, né? Aquela guerra onde ela sempre morre. De repente, Arnold se ajoelha no chão, segura na mão dela e solta a frase: "Você aceita ser a minha esposa?" Mas que porra é essa? O Arnold se ajoelha diante dela, pedindo que ela se torne sua esposa. Rapaz, tá certo isso? Ela fica surpresa e pensa que isso é uma brincadeira, mas ele diz que não é. Todos ficam chocados e ela recusa a proposta. Ainda assim, Arnold parece estar se divertindo com essa situação toda. Esse cara deve ser doido. Arishi fica tipo, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Como assim o cara que me fez bater as botas quer casar comigo? De repente, o rei chega em sua carruagem e o príncipe Deitrit corre até o pai, achando que o pai ia apoiar ele ou algo do tipo. Mas o rei simplesmente pega ele e taca no chão. O rei se desculpa com Arnold pela grosseria de seu filho e com Arishi pelo rompimento do noivado. O rei implora que Arishi aceite o pedido de casamento do príncipe de Galkenheim para que a relação pacífica entre os dois países não fosse afetada. Arnold explica que algo tão pequeno assim não prejudicaria o relacionamento entre suas nações. Arnold apenas pede para falar um pouco a sós com Arishi. Eles se sentam para conversar e Arishi quer saber o que o Arnold está tramando com esse pedido repentino de casamento. Mas ele revela que simplesmente se apaixonou por ela. Assim? Que loucura!
Mas olha como esse protagonista é atacante, gente. Eu gosto é assim, entendeu? O pique lariete. E lembra que agora que o príncipe rompeu o noivado, ela está desprotegida. Rishi admite pra si mesmo que teria aceitado sem hesitar se essa fosse sua primeira vida. Mas agora ela sabe o que a vida tem a oferecer, né? Que é infinitas possibilidades. Ela também sabe que ele iniciará uma guerra quando se tornar imperador. E eventualmente ela morrerá de novo. Como é o Arnold que vai iniciar a guerra, então ela pensa que talvez essa seja uma oportunidade de descobrir a motivação dele para essa guerra. Então ela concorda em ser esposa dele, mas diz que tem algumas condições. E as condições que ela fala é que ele deve concordar em comprar tudo o que for necessário para o casamento pela companhia de mercadores que ela deseja e receber convidados de outros países. Ela diz que quer viver longe do imperador e quer ter o mínimo de obrigações possível, porque ela quer viver basicamente na preguiça sem fazer nada. E ela finaliza dizendo que ele não pode tocá-la. Ele aceita as condições dela e os dois seguem rumo à capital imperial de Galkenheim. Na carruagem, a nossa prota tá dormindo quando ela sente o Arnold se aproximando, então ela puxa a espada e pergunta o que é que ele quer. Ele explica que só queria recuperar o que ela pegou. Aí ela percebe que ela tá segurando a espada dele. O príncipe fica impressionado, né, com as habilidades que ela tem. Tanto de percepção, porque percebeu ele se aproximando mesmo dormindo, quanto a habilidade de ficar dormindo segurando uma espada. Ela descobre que ele já agendou uma reunião com os mercadores que ela escolheu, daquela companhia lá da primeira vida dela. De repente, eles são atacados por um grupo de bandidos. O príncipe Arnold decide se juntar à luta. Arishi também quer ir, mas ele não permite e a tranca dentro da carruagem, pensando em protegê-la. Então ela chega, pega o grampo de cabelo e abre a porta. Ela consegue escapar e observa Arnold lidar com os bandidos. Ele parece decepcionado porque eles não conseguiram acabar com seu Ted. Ai, o cara é tão pró que, tipo assim, esses bandidinhos aí não é nada pra ele. Ela fica surpresa ao perceber que ele não matou os bandidos e poupou a vida de todos. Então Arishi percebe que as espadas que os bandidos estavam usando estavam envenenadas com anestésicos, que deixou vários guardas paralisados. Eles não poderiam continuar assim, então eles decidem voltar e procurar um antídoto em uma vila próxima. Só que aí a nossa querida protagonista, ela se oferece para preparar o antídoto. Ela usa plantas para criar o antídoto e oferece aos guardas, mas ela percebe a falta de confiança que os guardas têm nela. Então ela corta o próprio braço, meu Deus, ela cortou o braço. E em seguida aplicou o antídoto na ferida, para provar que funciona, né? Daí eles começam a usar o antídoto nos guardas. Oliver, o assistente de Arnold, o repreende por ele ter escolhido lutar pessoalmente, dizendo que ele até envolveu Arishi nisso. O príncipe observa sua noiva colhendo algumas flores. Ele diz para Oliver que até tentou deixar ela fora disso. Ele se aproxima dela perguntando como foi que ela conseguiu escapar da carruagem, mas ela diz para ele que é um segredo. Mas nós descobrimos que quando ela trabalhava como serva, sua mestre costumava se trancar no quarto, então ela aprendeu a abrir as fechaduras. O príncipe acha ela intrigante, se perguntando como ela o surpreenderá da próxima vez. Ele também explica para ela como seu reino é uma meritocracia, mas muitos ainda são julgados por suas origens. Arnold conta a história de seus cavalheiros, revelando que conhece seus passados, porque os escolheu pessoalmente, então agradece a Arishi por salvá-los. Ela fica um pouco surpresa e também confusa com essa atitude dele, porque ela achava que ele era do mal, sabe? Aproveitando a conversa, ela se pergunta por que os cavalheiros estavam desconfiados dela. O príncipe explica que eles sabem que o noivado dela foi rompido, então eles pensam que ele vai se casar com algum tipo de vilã, sabe? Eles pensam que ela é do mal, basicamente. Ela pergunta o que foi que ele contou ao pai dele, né, sobre ela, e ele diz que contou ao pai que ela era de uma família nobre, que estava prometida para um príncipe e que roubou ela porque gostou dela. A nossa prota, ela fica empolgada com a ideia de ter sido roubada e ser vista como uma refém, porque assim ela não terá que comparecer a eventos oficiais e pode apenas descansar no palácio. Preguiça. Eles finalmente chegam à capital imperial de Galkenheim, o único país que ela não conseguiu visitar em suas outras vidas. Descobrimos que a capital é uma grande influência no mundo, pois é rica em recursos naturais. Quando eles chegam no castelo, Arishi descobre que a casa de campo não está pronta, então ela terá que dormir num quarto de hóspedes no palácio do imperador. Mas Arishi não aceita, ela diz que ela mesma vai limpar a casa de campo. A gente vê que a casa tá em péssimo estado, né? Cheia de poeira, mas Arishi rapidamente faz a casa ficar um brilho. Ela sai para buscar água e vê as empregadas humilhando uma serva. Arishi se aproxima, mas elas a confundem com uma empregada e tentam intimidá-la também. Mas ela simplesmente as ignora. Ela ajuda a menina a se levantar e diz para essa empregada, a ruiva, que se chama Diana, que ela não deve lavar as cortinas porque vai chover.
Mas Diana não acredita nela e ainda a ridiculariza ao sair. Manos, quando a Diana descobrir que ela falou assim com a patroa dela, meu Deus. A sorte, gente, que a Arishi, pelo que dá pra ver, ela tem um coração muito grande, ela é muito boazinha. Talvez ela nem vá fazer nada demais com essa menina, essa megerinha aí. A serva que estava sendo intimidada agradece a Arishi. Ela então percebe que sua roupa ficou suja. Arishi então aconselha ela a lavar o avental, porque o tecido é diferente das cortinas. Então provavelmente vai secar antes da chuva vir. O dia passa e chove como Arishi previu. Um pouco mais tarde, ela se lembra do seu sonho de visitar todos os países. Ela nunca conseguiu realizar isso em suas vidas anteriores, mas agora está no país que nunca alcançou. De repente, ela sente a presença de Arnold e pede para ele sair das sombras. Ele continua impressionado com ela e se junta a ela no terraço, contando sobre os estabelecimentos na cidade. Ela fica animada para saber sobre eles, mas ele não entende porque ela se emociona com algo tão simples. Ela confessa que sempre quis conhecer este lugar. Arnold acha que os conhecimentos e habilidades físicas da Arishi são incomuns, já que, como ela vem de uma família nobre, não precisaria dessas habilidades. Arishi se lembra de quando era pequena e sua mãe reprimia cada aspiração que ela tinha, explicando que seu único objetivo era casar-se com alguém da nobreza e gerar um herdeiro. Ela explica que gosta de aprender as coisas mesmo que os outros considerem desnecessário, porque assim ela decide o seu futuro sozinha. Arnold de repente toca em sua bochecha e promete que vai apoiá-la para sempre, pois está apaixonado por ela. Gente, esse protagonista me deixa fraquinha. Espero que ele não esteja mentindo, porque senão eu sou a pessoa mais iludida do mundo. Arishi acha que ele está mentindo sobre estar apaixonado por ela. Quando ele está prestes a sair, ele promete dar a ela qualquer coisa que ela deseja, porque ele quebrou a promessa que ele fez de não tocá-la. E ela fica lá, surpresa com essa atitude dele, se perguntando no que ele estava pensando. Na manhã seguinte, Arishi acorda e Oliver bate à sua porta. Ela rapidamente troca de roupa e abre a porta. Ele explica que veio cedo porque é seu único tempo livre, e ela percebe que ele não dormiu, mas Oliver a tranquiliza, dizendo que sua situação não é tão ruim, mencionando que o príncipe Arnold nem sequer tirou um cochilo após a jornada. Ela se sente culpada, mas ele garante que está tudo bem, já que, graças a essa viagem, o príncipe Arnold finalmente encontrou uma dama para ser sua esposa. Arishi descobre que ele trabalha para o Arnold há 10 anos. Então ela pergunta se ele sabe por que o Arnold a escolheu como noiva. Irineu, você Não sabe a resposta, mas ele não sabe a resposta, mas menciona que Arnold está mais feliz do que nunca. Ele então volta ao assunto principal e lhe entrega uma lista de convidados, explicando que esse foi o motivo de tê-la acordado cedo. E ele informa que haverá uma festa de noivado. As carruagens começam a chegar. Enquanto todos se preparam para a festa, Arishi entra no escritório do Arnold já arrumada. Ela o lembra que ele disse que ela podia pedir o que quisesse, e ela disse que o pedido dela é poder escolher suas próprias servas. Ele diz que ela pode fazer o que quiser. Ele diz que o evento de hoje é apenas uma formalidade para manter as aparências. No entanto, Arishi parece não se importar, dizendo a Arnold que ele pode se sentir à vontade para apresentá-la como sua noiva. Ele percebe que ela vai permitir que ele a toque, usando a desculpa de que estão usando luvas, então é como se eles não tivessem se tocando. Essa gente inventa cada coisa. O melhor é que eu sinto que esses dois dividem o mesmo neurônio. Ela fala uma coisa e ele concorda plenamente, como se fizesse total sentido. Então ele a conduz até a festa, segurando a mão dela. Arishi se surpreende com o número de convidados, mas Arnold a tranquiliza, dizendo que é uma cerimônia pequena. Um dos nobres apresenta sua filha, mas de repente todos ficam em silêncio quando Arnold anuncia abertamente que já encontrou sua futura esposa durante a viagem. Todos começam a fofocar, mas Arishi pensa que isso não é nada comparado ao cancelamento do seu noivado. Então, se apresenta formalmente. Arnold pede para que todos deem boas-vindas à sua futura esposa, e Arishi percebe que ele está tentando provocar os nobres. No entanto, ele a lembra de que precisa deixar claro para todos que a protegerá de qualquer um. A palavra proteger soa estranho para ela, pois foi ele quem a matou em sua vida anterior. Então ela menciona que ele é a pessoa mais assustadora que conhece, porque sabe que não pode vencê-lo. Então ele simplesmente sugere que eles treinem juntos, e ela fica animada com essa ideia, esperando aprender suas técnicas.
A música começa a tocar e Arnold explica que ela não precisa dançar se não quiser, só que ela quer aproveitar cada momento. Eles começam a dançar e todos ao redor ficam impressionados com suas habilidades, mas estar perto dele a distrai e ela começa a pensar na noite em que eles duelaram. Ela tenta pregar uma peça nele, tentando assumir a liderança na dança, mas ele continua bloqueando suas tentativas. E a dança deles se transforma numa batalha silenciosa. Eles continuam dançando e ela percebe a expressão dele, pensando que parece semelhante à daquela noite. Então ele faz um movimento e finaliza a dança. Os nobres ficam maravilhados com a sincronia que os dois têm e aplaudem a dança. A noite segue e Arnold socializa com os nobres. Um grupo de damas se aproxima da Arish e elogia sua dança, oferecendo-lhe uma taça de vinho. Gente, na hora que eu vi essa cena eu pensei, menina, não toma esse vinho não. Esse vinho tá envenenado. Olha bem pra cara de rapariga ruim que essa menina tem. Tu acha que ela não vai aprontar uma com a Arish? Gente, é que eu não tô acostumada com protagonista top. Gente, eu amo como a Arish, ela é boazinha, mas não é songamonga. Ela é muito esperta e ela é muito sábia e, tipo assim, perfeita, dona da razão. Ela dá uma fungadinha assim no vinho, tem coisa aqui dentro. Cara, imagina as meninas planejando isso. Aí, vamos colocar aqui um pouquinho de pimenta aqui nesse vinho. Aí ela vai tomar e vai fazer um escândalo. Começou inteligente. Gente, ideia de merda, né? Parece que parou na 5ª série. Mas assim, a Arish só tem carinha de nova, tá, gente? Que essa menina viveu 7 vidas. Gente, eu fiz a conta aqui, parece que ela viveu, tipo, 30 anos. Enfim, a Arish, com toda a sua sabedoria e experiência, sente ali o aroma da pimenta. E assim, ó, com essa cara aqui, ó, plena. Saiu por cima, viu? Porque ela simplesmente bebeu e ainda falou, nossa, que sabor excêntrico nesse vinho. Aí a moça ainda ficou bravinha, saiu de lá bravinha, que não deu certo a pegadinha. Um tempo depois, Arnold vê ela bebendo e falando sobre a picância do vinho. Ele diz que ela deveria jogar o vinho fora, mas ela não quer desperdiçá-lo. Então ele pega a taça e bebe toda. O cara bebeu o vinho apimentado só pra Arish não beber. Eu juro, não sei quem é mais insano. Ela por ter continuado bebendo o vinho que claramente estava adulterado. Ou ele por beber pra ela não ter que beber. É aquela coisa que eu disse, né? Arish vê sentido em alguma coisa, que às vezes não faz tanto sentido assim. Mas ele nem questiona. Se faz sentido pra ela, faz pra ele também. Então ele vai lá e faz. Ele simplesmente aceita que ela tem razão e ponto. Ele se pergunta no que Arish estava pensando enquanto eles dançavam, pois percebeu que ela estava pensando em outra pessoa. Ciumento! Para de... Eu já disse pra vocês que nunca mais eu ia cantar em vídeo, né? Eu não consigo evitar. No caso, a outra pessoa era ele mesmo, só que ele daqui a 5 anos. Mas Arish sabe que não pode revelar seu conhecimento do futuro. Então diz que estava pensando na saúde dele, perguntando se ele tem uma ferida no pescoço, pois notou a rigidez no ombro esquerdo dele. Isso choca Arnold, mas ele decide revelar seu segredo. Uma cicatriz antiga que limita seus movimentos. Ela fica horrorizada ao vê-la e em pensar que alguém o atingiu ali repetidamente várias vezes. Ele revela que poucas pessoas sabem dessa cicatriz e ninguém jamais adivinhou a sua existência. Ela se pergunta o que aconteceu, mas ele se recusa a responder e começa a se afastar. No dia seguinte, vemos Elise, sei lá, esqueci o nome dessa empregada, conversando com outra empregada, achando que não será escolhida pela princesa. Enquanto isso, né, a princesa, que no caso é a Arish, tá lá no meio, no meio delas. Diana aparece ali, como sempre, brava e repreendendo as mais jovens pelo seu desempenho ruim. Arish aproveita que tá ali ajudando na lavanderia e pergunta sobre Diana, né, de onde ela veio. Então, uma das empregadas revela que ela é de uma família rica, mas perdeu tudo quando foram à falência. Depois de um tempo, as empregadas se reúnem no salão enquanto aguardam a chegada da princesa, hein? A surpresa que vai ser, meu Deus. Elas se perguntam como é a princesa. E Olive anuncia que a princesa chegou. Então, Arish aparece diante delas e todas as empregadas ficam surpresas ao vê-la. Então, Arish revela que estava fingindo ser uma empregada, né, para poder conhecer melhor elas, todas elas. Ela começa a nomear as empregadas que seriam escolhidas. E aquela que estava dizendo que achava que não ia ser escolhida, foi escolhida. Mas Diana, que se achava toda, não foi escolhida. E ela fica chateada, porque Arish nomeou todas as novatas, né, como suas damas, e não as mais experientes, como ela. Então Arish decide demitir a Diana, e todo mundo fica tipo em choque. Ela fica em choque, eu fiquei em choque, falei,
falei, ixi, o que você tá fazendo, menina? Tá brincando, a menina também tá passando por uma necessidade. Mas, pra nossa surpresa, Rishi a chama para conversar, perguntando sobre as suas dificuldades, né? As coisas que ela enfrentou quando chegou no palácio, quando ela também era uma novata. Então, Diana confessa que teve problemas para entender as coisas no início, mas a Rishi menciona que, sabendo ler e escrever, ela conseguiu melhorar e se tornar uma das melhores muito mais rápido, porque sabia ler e escrever, então ela podia anotar as coisas, ao contrário das outras meninas que não nasceram em família rica e não tinham essa educação adequada. Então, se ela não tivesse aprendido essas coisas, ela nunca teria se tornado a melhor empregada, né? Se não tivesse acesso também à leitura e poder anotar ali as informações. As suas amigas tentaram pedir para que ela não fosse demitida, né? Só que a Rishi, ela se aproxima, né? Todo mundo ali pensando, meu Deus, demitiu a mulher, dizendo que reconhece os esforços da Diana, porque, gente, a Rishi, ela também é justa. Gente, essa protagonista é perfeita, meu Deus do céu. Então ela explica que vai designar um cargo diferente pra Diana. Ela não demitiu Diana completamente, ela demitiu do cargo de empregada. Agora a Diana vai trabalhar como professora, porque ela quer que a casa de campo ali onde ela esteja seja um centro de treinamento para as empregadas. Meu Deus, essa mulher não erra, nunca errou na vida. Diana ensinará as novas empregadas as tarefas domésticas, bem como a ler e a escrever também, pois assim vai dar uma vantagem para elas aonde quer que elas vão. Então, tipo assim, mesmo que elas sejam demitidas dali daqui a um tempo, elas consigam empregos em outros lugares. Diana se emociona, chora ali, a coitada. Gente, tá bom, ela foi uma filha da mãe, com certeza. Mas assim, a Rishi deu uma lição de moral nela. Ela se tocou que tava agindo mal e que não era culpa das empregadas não aprender as coisas rápido, porque elas eram analfabetas. No fim, tudo se resolveu, que maravilha, a sororidade reinando aí nesse anime. Oliver informa Arnold sobre essa notícia, de que a princesa quer transformar a casa de campo num centro para treinamento de empregadas. Ele confessa que está se divertindo observando a Rishi e se pergunta o que ela pode alcançar pelo país, mas Arnold explica que não a escolheu como esposa para o bem da nação. Um tempo depois, Diana apresenta seu material de ensino a Rishi e ela parece impressionada com suas ideias. Diana está empolgada com seu novo cargo, então muda sua atitude e quando sai, concorda em ajudar Elise com seus estudos. Elise ajuda Rishi a se preparar para uma reunião com seus convidados, mas ela está curiosa por que sua senhora está usando um vestido tão valioso, já que sabe que seus convidados são apenas comerciantes. Rishi se recusa a dizer o motivo, mas nós descobrimos que ela quer parecer apresentável porque está prestes a se encontrar com as pessoas que lhe ensinaram a fazer negócios na vida anterior. Ela quer conquistá-lo como aliados, pois isso aumentará muito suas opções no futuro. Ela sabe que a empresa foi recentemente estabelecida e deve estar tentando fazer negócios com famílias nobres. Oliver avisa que o seu convidado chegou e finalmente Rishi se encontra com os chefes dos mercadores que ela conheceu na primeira vida. Ele a felicita pelo casamento, enquanto a Rishi pensa em como tem a vantagem na negociação porque o conhece bem da sua vida anterior. Ela propõe que a empresa dele cuide dos preparativos do casamento e pede para ver os produtos, mas o chefe revela que não tem nada a oferecer, pois alguém do nível da Rishi não se envolveria com eles, explicando que seriam incapazes de garantir itens que atendessem às suas exigências. O chefe Tully, como sempre muito observador, ele percebe uma certa determinação na Rishi, pensando que ela está apostando tudo nessa negociação. Então ela tenta se explicar que não sabe muito bem como organizar festas e quer se permitir ser um pouco extravagante no seu casamento. Mas ele está irredutível e lhe diz que não tem os produtos para ajudá-la e decide ir embora. Ela até tenta impedi-lo, mas ele continua a se afastar, dizendo que passará alguns dias na região. Um tempo depois, Rishi está cuidando do jardim, triste por não ter conseguido conquistá-lo como aliado. Ela se lembra de um dos conselhos que ele lhe deu, oferecer algo único, pois isso permite ao comerciante escolher os clientes que deseja. Ela pensa no que fazer, sabendo que precisará dos contatos que a empresa Arya vai fazer à medida que se expande. Ela lembra que ele havia dito que ainda estaria pela região. Ela ordena que seus guardas patrulhem a área enquanto ela descansa em seu quarto. Naquela noite, o chefe menciona que aceitá-la como cliente resultaria em prejuízo, mas de repente ele a encontra no final do dia com o cabelo tingido e conquistando seus companheiros com álcool. Eles começam a conversar e ele fica impressionado com a cor do cabelo dela. Ela se oferece para ensinar o método de tingimento caso ele aceite negociar, mas ele sabe que ela trouxe algo de mais valor, então concorda em negociar. Ele já sacou, né, gente, que esse negócio de encomendar produto para casamento era apenas uma desculpa que ela usou para poder fazer negócios com ele. Ele menciona
menciona que sua intuição lhe diz que não deveria aceitá-la como cliente, mas como parceira de negócios, talvez sim. Ele também fala que não se sente confortável em participar de algo que não conhece, então pede para que ela explique seu plano de negócios. Mas ela não pode revelar tudo, dizendo que apenas quer a empresa Aria como sua aliada. O chefe Tully é um comerciante experiente, então não pode aceitar uma aliança sem saber se ganhará algo com isso. Ariste sabe que não pode contar tudo para ele, então decide pensar em um negócio que possa prosperar na capital, e se ele a considerar digna de sua confiança, farão negócios novamente. O chefe parece animado com a ideia dela buscar seu reconhecimento através do lucro e concorda com a ideia, mas ele dá para ela apenas uma semana para apresentar o projeto. Ela deixa um pequeno saco de remédio para quando seus companheiros acordarem da ressaca. Rishi retorna ao seu quarto pela varanda e percebe a presença de Arnold. Ele nota o quão é tarde e sabe que a sua proposta de negócio foi rejeitada pelo comerciante, achando estranho um simples comerciante recusar um pedido da futura princesa. Ele se lembra de que prometeu deixá-la fazer o que quisesse e admite que não tem o direito de criticar suas ações, então a informa que estava apenas esperando ela voltar. De repente, ele começa a se aproximar dela e ela se sente intimidada por sua presença, então pede desculpas, sabendo que uma noiva não deve escapar durante a noite. Coitadinha, ela tá pensando que ele ia brigar com ela. Mas ele diz que não é por isso que ele tá desse jeito, ele apenas se importa que ela fique segura, então da próxima vez que ela sair, ele quer acompanhá-la. Ele reconhece que ela é livre para fazer o que quiser, afinal ele prometeu isso, mas diz que ela pode fazer o que quiser, contanto que não se coloque em perigo. Ela menciona que ele é bastante tolerante, né? Permite ela fazer muita coisa. Mulher, tu ainda tá questionando? Aproveita! Mas ele sabe que se a proibir de ir à cidade novamente, ela vai encontrar uma maneira de escapar. Então ele pensa que é melhor conceder a permissão com a condição de que ele vá junto, que assim seria a melhor solução, porque ele permite que ela vá, contanto que ele vá também. Então ela não precisa escapar, porque se escapar é pior, entendeu? Esse cara é um mestre do relacionamento. Ele admite que ela é imprevisível. Ariste menciona que ele e o chefe Tully parecem gostar disso. Então ele fica com ciúmes, perguntando sobre o relacionamento dela com esse chefe Tully aí. Mas Ariste muda de assunto, perguntando se ele está com fome. Na cozinha, ela prepara algo para comer e confessa que não é boa cozinhando, mas ele prova a sopa que ela fez e menciona que tem um sabor bom. Claro, se é cadelinho dela, qualquer essa mulher aí fazer água com sal, você come, achando que é a melhor sopa do mundo. Ai, gente, eu quero um desse! Será que tem na Shopee? Eles comem juntos e Ariste fala sobre sua tentativa de negociação com o chefe Tully. Ela explica toda a situação, dizendo que precisa de uma ideia de negócio dentro de uma semana. Arnold parece aceitar bem e não busca os motivos por trás da busca dela pela empresa Aria. Ele pergunta se ela já tem ideias de negócio e Ariste admite que sim, embora não saiba se funcionaria. Então, precisa fazer pesquisas primeiro. Ela então nota que ele parece feliz e percebe que ele está realmente gostando da situação, mas ele apenas diz para ela fazer o que quiser. Isso aí já virou uma frase dele, né? Aí Ariste pergunta, posso fazer isso? Ele faz o que quiser. Posso fazer? Faz o que quiser. Vou fazer isso? Faz o que você quiser. Ele só... é a única coisa que ele sabe falar pra ela. Aí, tipo assim, quando eles forem se declarar... Ele já se declarou pra ela várias vezes, mas enfim, quando tiver aquela cena, tipo assim, Arnold, eu te amo. Aí ele vai olhar pra ela e vai falar assim, faça o que você quiser. É a forma dele dizer eu te amo, né? Pessoas normais dizem, eu te amo. Arnold, faça o que você quiser. Antes de sair, ele revela que tem um irmão mais novo e avisa para ela ficar bem longe dele. Gente, sabe que isso não dá certo quando você fala assim, fique bem longe dele. É claro que ela não vai ficar longe, porque você falou que ela é pra ficar e não explicou direito o motivo. Ela pergunta sobre ele, mas o Arnold diz que não, ela não precisa saber. Tá vendo? Você tá brava? Vamos fazer um bolão aqui, gente? Deixa aí nos comentários quem aí acha também que ela vai se aproximar do irmão dele só porque ele disse que não era pra se aproximar, só porque deixou esse mistério aí. O tempo está contra Ariste, pois ela tem apenas uma semana, então passa a noite inteira investigando tudo sobre a capital. Enquanto isso, Arnold conversa com Oliver sobre a sopa que Ariste fez, perguntando se é normal adicionar ervas medicinais a uma sopa. O cara tomou a sopa lá de chá de boldo. Ariste tá indo no jardim e ela encontra um estranho que tem roupas parecidas com a do Arnold, e os guardas a aconselham a se afastar. Quem será, hein, gente? Ele a cumprimenta, dizendo que enviou cartas para o seu irmão para encontrá-la,
mas nunca recebeu resposta. Ele pede para que ela não fique nervosa e se apresenta como Theodore, o irmão mais novo do Arnold. Rishi se pergunta por que o Arnold a avisou para não se aproximar dele, até porque ele tem essa carinha aí de inocente, de fofinho, meu Deus do céu. Ele se agacha ali na horta e pergunta para Rishi sobre o solo, mas quando ela se aproxima, ele muda o tom de voz e revela que veio salvá-la, já que ela está ali como um refém, né? Que é o que Arnold diz para todo mundo. Ela fica surpresa, mas diz que está satisfeita com o tratamento que está recebendo de Arnold. Theodore fica confuso e se despede. Enquanto caminha pelo palácio, Rishi menciona que percebeu a atitude dos guardas, então exige saber se tem ordens para mantê-la longe do Theodore, mas eles dizem que não podem falar nada. Rishi entende então que terá que lidar com isso em breve, mas decide focar no acordo que ela tem com Tully. Arnold discute a importância de ordenar ao exército que proteja o povo, mas um homem protesta, dizendo que deveriam focar em defender os nobres. Arnold menciona que os nobres têm seus próprios exércitos privados, então o homem fica irritado, dizendo que o imperador não ficará satisfeito com essa atitude de Arnold. Arnold diz para ele conhecer seu lugar, assustando, mas Arnold percebe que Rishi está observando, e ela sinaliza para ele mudar sua abordagem. Ele decide segui-la, sabendo que precisa agradar os nobres, então explica que ao proteger o povo seria possível aumentar os impostos, o que seria benéfico para os nobres, e o homem percebe que ele tem razão. Rishi se lembra do que estudou sobre a capital, e sabe que Arnold está introduzindo políticas que beneficiam o povo, pensando que ele não se parece nada com a pessoa que a matou na vida passada. Quando vai para o seu quarto, ela encontra uma carta assinada pelo príncipe Arnold, dizendo para ela ir até a capela sozinha, pois ele quer lhe contar um segredo. Ela fica confusa e decide ir encontrá-lo. Quando ela chega na capela, nós descobrimos que, na verdade, quem mandou o bilhete foi Theodore. Mas Rishi não parece nada surpresa com isso. Theodore pergunta se ela realmente conhece seu irmão Arnold, dizendo que ele é o tipo de pessoa que não se importa em desviver alguém. Mas Rishi já sabe disso. Ela se lembra das outras vidas, de como ele causou inúmeros desastres e destruiu várias pessoas quando invadiu outras nações. Theodore até revela que Arnold levou a própria mãe de arrasta, dizendo que ele fará o mesmo com ela algum dia. Mas Rishi não se incomoda ao ouvir isso, dizendo que já estava ciente dessas coisas, mas ainda assim escolheu ser esposa de Arnold. Theodore continua tentando convencê-la de que seu irmão não é uma pessoa boa, que é uma pessoa sem coração, mas Arnold chega de repente. Theo, como eu vou chamar Theodore a partir de agora porque é muito mais fácil, se pergunta por que ele está ali, dizendo que tudo aquilo é um mal entendido. Então Arnold o lembra que disse para ele ficar longe da Rishi. Theo fica nervoso e muda sua atitude para submissão. Rishi vê a condição dele e diz a Arnold que ele precisa conversar com o irmão, mas Arnold acha que não é necessário. Theodore muda de novo. Ele é claramente bipolar, gente. Olha a carinha desse cara, carinha de psicopata. Ele se acalma e pede desculpas ao irmão, prometendo não falar mais com Rishi. Ele começa a sair, mas diz que ficou feliz em vê-lo de perto depois de tanto tempo. Theodore é claramente carente de atenção do irmão. Arnold se lembra de que também avisou a Rishi para ficar longe dele, mas ela explica que Theodore assinou com o nome de Arnold na carta, então ela não podia ignorar. Descobrimos então que Arnold recebeu uma resposta para uma carta que ele nunca havia enviado, já que Rishi desde o início suspeitou de que quem havia mandado aquele bilhete havia sido Theodore. Então ela resolveu responder a mensagem para Arnold, porque desse modo Arnold saberia onde ela estaria se encontrando com o Theo. Rishi o agradece por ele ter vindo, e como estão sozinhos, ela quer saber por que as pessoas acham que ele é cruel. Então ele responde que as pessoas acham isso porque é a verdade, mas Rishi não se convence. Mesmo que ele tenha tirado muitas vidas na última guerra, ela viu o que ele fez pelo Império e acha que ele é bondoso. Arnold então agarra o seu pescoço e a avisa para não ser tão ingênua se quiser sobreviver no palácio, pois ela ainda não o viu em um campo de batalha. Na verdade, eu acho que ela já viu sim, hein, Arnold? Até batalhou com você. Você só não sabe ainda porque não aconteceu ainda. Quer dizer, aconteceu, mas foi em outra linha do tempo. Mas aconteceu. Ela pensa em como ele tem sido uma pessoa carinhosa desde sua chegada. Mas Arnold revela que está apenas a usando. É o quê? Ai, gente, meu coração se partiu em 1000 pedaços. Mas assim, eu sou tão iludida. Eu acredito que ele só tá falando isso que é pra poder fazer ela ficar, tipo, achando que ele é do mal. Ele quer manter a pose de durão.
E assim, eu acho que a Arish concorda comigo porque ela ainda não o vê como uma pessoa cruel. E o Arnold fica irritado com isso. Ele olha nos olhos dela e vê os olhos de alguém no campo de batalha. Sabe, aquela pessoa pronta para se sacrificar pelos seus ideais. Ele confessa que acha assustador desviver alguém com tamanha determinação. E ela fica surpresa ao saber que há coisas que o assustam. Ela menciona que tem sonhos em que morre e se preocupa se está vivendo apenas um sonho após a morte, mas decidiu não fugir. E agora ela tem a determinação de viver como esposa do Arnold. Ele diz assim pra ela: você não precisa ter determinação pra isso. Então ele agarra a sua cintura e lhe dá um beijo. Ele tá parado! Sai que é sua, Brasil! Esse cara é muito atacante, muito. Esse fez escola com a Lariete, entendeu? Eles não tem tempo pra perder não, gente. Na manhã seguinte, Arish cozinha algo, mas ainda pensa no beijo. Tá, eu sou muito idiota, eu sei. Ela se pergunta o que é que ele quis dizer ao afirmar que ela não precisa ter determinação para viver como sua esposa. Gente, ainda tô bobinha aqui. Elise chega pensando que a sua chefe está trabalhando demais, mas Arish diz que ela não precisa se preocupar. Mas nós podemos ver que Arish já está no seu limite. Elise percebe as unhas pintadas de Arish e ela revela que esse será o seu produto que vai entregar ao chefe Tully. No Oriente, eles geralmente pintam as unhas com tintas feitas de flores. Tendo essa ideia em mente, Arish resolveu colocar cor em um tônico fortalecedor de unhas, para que as pessoas que o pintassem a unha pudessem parecer elegantes, ao mesmo tempo fazer tarefas domésticas como lavar a louça. Então, basicamente, esse tônico vai deixar você bonita, além de fortalecer sua unha. E assim, nesse universo, Arish inventou os esmaltes. A Elise fala como suas unhas sempre quebram e Arish explica que isso vai ajudar, mas que também se ela comer carne e peixe, as unhas dela vão ficar mais fortes. Elise pensa que poderá usar o seu salário para comprá-los e fala sobre como sua família é pobre. Então, esse trabalho é uma forma dela ajudar a sustentar a família. Arish entende que há um problema de pobreza no país. Ela pinta as unhas de Elise, que acha lindo, e Arish diz que ela dará um frasco de graça para ela levar, perguntando sobre sua cor favorita. A Elise fica emocionada e começa a chorar, gente, coitada, começou a chorar, explicando como sua família sempre foi pobre e ela nunca teve roupas boas. Ai, gente, ser pobre é uma desgraça. Então, assim, a Elise nunca teve como ter nada, assim, novo, bonito pra ela, sabe? Sempre pra ajudar a família. Então, ela fica muito feliz de receber esse presentinho aí da Arish. Então, a Arish vê as outras empregadas e percebe que há muitas garotas que ignoram seus sonhos por causa das suas famílias, né? Porque são pobres e precisam ajudar a família. Com isso em mente, é hora de mostrar ao chefe Tully sua ideia de negócio. Arish diz que quase todos que entram e saem da capital são homens trabalhadores, então os pequenos frascos de esmalte serviriam como lembrancinhas. Tully reconhece que é uma boa ideia e que as mulheres nobres também comprariam, mas suspeita que Arish tem mais a dizer. E realmente tinha, e é então que a negociação deles realmente começa. Descobrimos que há 3 anos Arnold criou um salário mínimo no país, mas isso só beneficiou aqueles que conseguiram um emprego. Ela explica que o seu produto não é caro nem difícil de fazer, mas requer mão de obra, então sugere contratar pessoas. E apenas se ele concordar em fazer isso, ela vai contar pra ele como que faz esse esmalte. Então ele fica desapontado com isso, porque ele não tá interessado em fazer caridade. O cheiro de pobreza me irrita. Mas Arish explica que isso é uma proposta de negócios. Após a guerra, o país criou muitas políticas que ajudam seu povo, mas ainda há muitos que não podem se beneficiar dela. Ela explica que, se continuar assim, a economia estagnará, o que significa menos impostos para o império e menos clientes para os comerciantes. Cara, que menina inteligente. Ela se lembra do que o chefe Tully costumava dizer, que comerciantes de primeira classe podem escolher os seus clientes, mas o que Arish realmente quer é criar os seus próprios clientes. Tully começa a concordar que não é uma ideia ruim. Contratar pessoas pobres permite que elas se tornem clientes no futuro e, como resultado, o número de vendas aumentará. Tully revela que pode usar a fixação dela para obter vantagem na negociação e pergunta se deve apontar as falhas no plano dela. Ele parece arrogante, mas Arish sabia que ele não concordaria tão facilmente, então ela revela o seu trunfo. E Tully fica chocado, pois é uma receita para curar a doença da irmã dele. Arish revela que tem cultivado plantas medicinais do Oriente e, misturando-as, ela pode facilmente criar uma cura usando a receita. Tully fica surpreso, mas
mas pensa que ela não é médica. Então Arishi pergunta sobre o remédio que ela deu no outro dia para curar a ressaca dos amigos dele. Então ele lembra que um dos companheiros dele admitiu que aquilo tinha ajudado. Tully pensa que ela virou o jogo contra ele e agora depende dela escolher. Ele implora, mas Arishi esclarece que não pretende comercializar a cura, então vai dá-la de graça. E a irmã dele deve se recuperar em até 1 ano. Ela usa isso para fazê-lo perceber que, assim como a irmã dele, as pessoas pobres também se importam com suas famílias. Ela pede ajuda a ele, mas Tully se ajoelha diante dela. Ele nota que o comércio é sobre abundância, então pede desculpas por ter escolhido os nobres por seu dinheiro e não se importar com os outros. Ele admite que as pessoas pobres não significavam nada para ele, mas se a ideia dela pode ajudar crianças como a sua irmã, ele acha que vale a pena e jura que a empresa dele fará o que for necessário. Rishi, como sempre, dando lição de moral em geral, né? Após a reunião, Rishi parece estar prestes a desmaiar. Os guardas chamam Oliver para verificá-la, mas percebem que ela desapareceu com Elise. Enquanto isso, na parte pobre da cidade, Theodore aparece novamente, agradecendo a Elise e ao outro segurança por sequestrarem a princesa, enquanto vemos Rishi inconsciente. Gente, olha pra essa garota aqui dissimulada. Rishi fez tanta coisa por ela. Quando ela acorda, vê Theodore, que a zomba por ter sido sequestrada pela criada que ela tanto cuidou e ajudou. É otário. Ele explica que tudo isso é um plano para irritar o seu irmão Arnold e chamar sua atenção. Eu tenho um probleminha. Já que ele nunca lhe deu atenção e nem olhou para ele até o dia em que ele se aproximou da Arishi. Agora, finalmente, ele terá a atenção do Arnold. Arishi percebe que tudo isso é porque ele só quer se aproximar do irmão. Theodore decide sair. Arishi se lembra do que aconteceu antes de desmaiar. Ela não estava se sentindo bem devido à falta de sono, e o segurança dela e a Elise perguntam como ela está, mas ela responde que já sabe das intenções deles e das ordens de Theodore. Elise fica surpresa por ela saber, e Arishi menciona como a carta para encontrar Theodore foi entregue. Elise é a única criada que veio dos subúrbios, assim como esse segurança, e Arishi também sabe que eles trabalham para o Theodore porque ele tem ajudado o subúrbio há anos. Eles explicam que a ordem era capturá-la, mas não feri-la, então Arishi parece contente e se deixa capturar. Agora nós vemos Theodore enfrentando Arnold, e ele está feliz por finalmente falar com seu irmão. Ele sabe que Arnold fará qualquer coisa por Rishi, então ele pede para ser o próximo sucessor ao trono. Ele diz que se Arnold se negar a fazer isso, Arishi não vai sair ilesa. Você vai fazer o quê, garoto? Vai dormir, que amanhã é outro dia. Da tarde, já é uma hora dessa. Arnold parece não reagir, mas Theo sabe que ele está preocupado e fica furioso porque o Arnold se importa tanto com Arishi, mas não quer nem ver ele. Ai, gente, o bebezinho já com ciúmes. É por isso que ele tá fazendo isso tudo. Gente, não dá nem pra levar a sério o Theodore como vilão, sério. Ele diz pra Arnold aceitar a derrota para que ele finalmente possa se sentir satisfeito. Mas Arnold pergunta onde está Arishi. Theodore descreve como a trancou com guardas vigiando a porta para que ela não escape. Arnold permanece confiante, dizendo que não há como Theodore vencer essa. E nesse momento, Arishi simplesmente entra na sala. Eu tô passada, chocada. Theo fica chocado ao vê-la, se perguntando se será que alguém o traiu, sabe, para ela conseguir fugir. Mas vemos que ela destrancou a porta sozinha e enfrentou os guardas. Ela dá um conselho ao Theo, dizendo para ele não deixar um prisioneiro sozinho e para revistá-lo adequadamente, para garantir que ele não esconda nada. A bicha sabia que ia ser sequestrada, se deixou ser sequestrada para depois fugir e ainda ensinar para o sequestrador como se sequestra. Arnold pega o seu casaco e cobre Arishi, revelando assim a sua cicatriz no pescoço. Theo vê essa cicatriz pela primeira vez. Arishi pergunta para o Theodore o que ele realmente quer com o ataque, e ele fala sobre o trono, mas ela não acredita. Ela acha que ele quer renunciar ao seu lugar na linha de sucessão. Ela deduz que ele pretendia ser considerado um criminoso com esse sequestro. Ela aponta como ele pausou seu trabalho nos subúrbios, mas continuou a enviar apoio secretamente. Não havia registro de uso dos fundos públicos, então ele estava usando seu próprio dinheiro. Ela sabe que ele se importa mais do que qualquer um com as pessoas dos subúrbios, mas ainda assim negligenciou propositalmente seus deveres públicos.
Que isso, gente? Agora ela é Sherlock Holmes também? Theodore tenta negar tudo e diz que só quer que seu irmão o odeie porque preferiria morrer a não ser aceito. Arnold decide encerrar a conversa e lembra a Theodore que lhe disse para não se aproximar da sua esposa. Rishi tenta protestar, mas Arnold avisa que não se importa com o que o seu irmão quer. Nossa, Arnold, que babacudo, viu? Babaca demais. Esse é o tal do mula. Theodore já sabe que seu irmão não se importa com o que ele quer, então foge, enquanto Arnold diz a Rishi para deixá-lo em paz e lembra que também lhe disse para se manter afastada dele. Rishi pergunta por que ele se distancia propositalmente de Theodore, já que se não se importasse não teria pedido para ela se manter afastada. Ela se lembra do que ele disse no outro dia, quando falou que ela não precisava ter determinação para viver como sua esposa, então ela supõe que ele não planeja estar vivo no futuro. Ela sabe que o Theo também suspeita e tem medo disso, então ele tenta de toda forma não ter acesso ao trono. Meio que eles estão numa competição para ver quem se torna mais descartável no futuro. Então o caso era realmente esse, né? O Theodore tá fazendo de tudo para não ser o próximo na linha de sucessão, para que assim, obrigatoriamente, o Arnold não tenha uma segunda escolha e tenha que se manter vivo para governar o reino. Ai, gente, que relação familiar super saudável essa, né? Não? Então ela pede que Arnold diga o que está pensando. Arnold fica surpreso com as suposições dela e acha adorável da sua parte. Ele entende que ela está confusa, mas repete para Rishi deixar Theodore em paz, pois ele não quer que o Theodore se envolva com ele, já que ele afirma não ser uma pessoa boa. Rishi percebe que Arnold realmente se importa com seu irmão e pergunta se ele nunca considerou que no futuro ele pode perder o seu irmão. Então ela fala para ele viver a sua vida sem arrependimentos, assim como ela está pretendendo viver a vida dela sem arrependimentos como esposa dele. É incrível como a Rishi sabe de tudo, né, gente? E dá conselho e lição de moral em todo mundo. Apesar de estar muito cansada e no seu limite, Rishi vai se encontrar com Theodore no terraço. Em um flashback de anos atrás, quando Theodore ajuda um dos seus empregados feridos no campo de batalha, um grupo de soldados tenta eliminá-los, mas Theodore se coloca na frente e, felizmente, Arnold chega e os derrota. Ele diz a Theodore para não arriscar sua vida novamente, já que ele é um membro da família imperial, mas reconhece que deve se orgulhar de dar a sua vida para proteger seu povo. Ele pensa nisso quando Rishi aparece, e ele se pergunta se ela veio dar outra palestra sobre prender prisioneiros. Bichinho é debochado, viu? Ele fala como seu irmão nunca se vangloria de suas conquistas, mas a sua reputação ruim se espalha rapidamente. Ele sabe que Arnold espalha essa reputação, agindo como se fosse desaparecer a qualquer momento, mas Theo não acha certo que alguém tão bom como ele simplesmente desapareça. Se ele planeja assumir e deixar o império em suas mãos, Theo pensa que só tem que desaparecer primeiro, pensando que essa é a única maneira de ser útil para Arnold. Rishi explica que suspeita que o Arnold possa fazer algo irracional, então pede ajuda a Theodore para impedi-lo. Theodore não acha que possa ajudar, mas Rishi o lembra que ele é o único irmão de Arnold. Theodore parece surpreso e agradece a Rishi por acreditar que ele pode ajudar, mas ele confessa que já tomou sua decisão. Então ele se joga do terraço. O quê? Não acredito. Rishi ainda tenta alcançá-lo, mas acaba caindo, pois seu corpo está exausto. E assim, senhoras e senhores, terminam. Brincadeira, não termina aí não. Felizmente, Arnold aparece no momento certo e segura a mão de Theo. Ele salva seu irmão, mas lhe dá um tapa enquanto repreende. Theodore confessa que só queria ser útil, então fará qualquer coisa para ser uma força para ele, porque Arnold é seu único irmão, a quem ele sempre admirou. Arnold diz a ele para não fazer algo tão tolo, e lembra que já lhe disse para nunca mais colocar sua vida em perigo. Theodore percebe o que ele disse e começa a chorar, percebendo que Arnold não havia esquecido o momento no campo de batalha em que ele o salvou. Essa parte do anime foi muito emocionante. Na verdade, esse anime tem várias partes muito emocionantes e eu me peguei chorando muitas vezes. Rishi fica feliz ao ver que eles resolveram seus problemas. E finalmente o seu corpo não aguenta mais e ela desmaia de exaustão. Eu não estou suportando mais. Arnold pega ela no colo e pede para Theodore que prepare uma carruagem, o que o surpreende ao perceber que seu irmão está confiando nele. No dia seguinte, Rishi acorda em seu quarto percebendo que Arnold ficou ao seu lado a noite toda. Então, ele agradece a ela. E assim, senhoras e senhores, termina o 6º episódio. No dia seguinte, Rishi acorda em seu quarto e percebe que Arnold ficou ao seu lado a noite toda. Ele a verifica e
entrega uma carta em que Theodore pede desculpas por tudo e oferece ajuda caso Arnold faça algo insensato. Ele menciona na carta também que ela pode procurá-lo a qualquer momento e agradece por reconciliá-los. Arnold nota a felicidade dela, mas muda de assunto, lembrando que quebrou sua promessa quando a tocou e pede para que ela escolha algo que deseja. Imediatamente, ela se lembra do beijo e fica corada, envergonhada, dizendo que não precisa de nada. Interessante que o Arnold conseguiu hackear o próprio relacionamento. Ele descobriu uma brecha, né, pra poder tocar nela sempre que quiser. Aí depois ele só falou assim, ó, me pede alguma coisa que eu te dou. Aí assim fica fácil, né, Arnold? Arnold se vira e agradece ela por ter cuidado do seu irmão. E ela observa que Theodore agora também é como um irmão pra ela, né, é o cunhado dela. Rishi visita Theodore e agradece ele por não ter punido nem a Elise nem o segurança. Ela comenta também como os subúrbios têm melhorado com as novas políticas sobre a sua liderança. Theodore confessa que foi Arnold quem impediu para ele assumir essa posição e que agora ele também vai cuidar dos assuntos oficiais. Curioso sobre o verdadeiro motivo da visita, ele pergunta o que é que ela deseja. Arish diz que pretende fazer uma surpresa para o irmão dele. Theodore parece surpresa, mas ela o tranquiliza. Horas depois, as empregadas informam Arish que tudo está pronto, enquanto uma carta oficial de um reino vizinho chega para Arnold, que não parece nada animado. Rishi o interrompe e Arnold nota sua expressão tensa. Ela respira fundo e anuncia que um quarto na casa de campo foi preparado para ele e ela gostaria de mostrá-lo. Arnold não entende porque ela está tão nervosa. Então Rishi explica que seus servos trabalharam arduamente arrumando o quarto e que a visita dele será como um exame final para eles. Arnold lembra que ela queria morar sozinha, mas Rishi nega, dizendo que ela deseja viver com ele. Desconfiado de que ela esteja planejando algo, ele aceita o convite. Arnold fica impressionado ao ver que a casa de campo, que foi abandonada por tantos anos, está totalmente transformada em apenas 3 semanas. Ele descobre que Arish está ensinando os novatos, permitindo que aprendam um ofício e assim possam ganhar a vida em qualquer lugar. Arnold elogia essa iniciativa, dizendo que isso lhes dá um senso de orgulho e que Rishi tem talento para inspirar autorrespeito nas pessoas, e ela fica feliz ao receber esses elogios de Arnold. Ela mostra o quarto dele, que tem a melhor iluminação e uma brisa agradável, ideal para tirar cochilos. Rishi também menciona que seu quarto é ao lado, facilitando a proteção pelos guardas. Arnold comenta que isso também facilitará para ele, pois poderá perceber com antecedência qualquer imprudência dela e impedi-la de se colocar em perigo. Em outras palavras, eu vou estar te vigiando o tempo todo. Sabe como é, né, gente? Uma coisa assim de um relacionamento bem saudável, graças a Deus. Mas Rishi o tranquiliza, dizendo que planeja viver a vida em paz. Mas Arnold insiste que ela deve viver como quiser, desde que não seja imprudente. Arish passou o começo do anime todo falando que ia ficar só de preguiça, que não ia fazer nada, que nessa vida ia relaxar. Aí corta pra ela fazendo 1 milhão de coisas. Arish não parou ainda, gente. Desde que ela aceitou se casar com Arnold pra ter uma vida tranquila, até agora ela não teve essa tranquilidade ainda. É o tempo todo fazendo alguma coisa, desvendando algum segredo, fazendo conexões com pessoas. Caramba, mano, a mulher inventou o esmalte que ainda fortalece as unhas. Abriu uma escola pra empregados, vive dando lição de moral em Deus e o mundo. Se envolve em assuntos políticos, e isso porque ela disse que não ia fazer nada, viu? Imagina se fosse fazer. Aproveitando o momento, Arish lembra da conversa que tiveram durante a dança sobre treinarem juntos. Ela expressa o desejo de aprender os métodos de treinamento especiais que ele e os Cavaleiros Imperiais usam, observando que os movimentos deles são únicos e a esgrima é diferente das demais. Surpreendentemente, Arnold concorda, deixando Rishi radiante. Eu tô me sentindo adorável. Ela tenta agradecê-lo dizendo que considera sua técnica de espada a mais bela e poderosa do mundo, mas ele responde friamente que uma habilidade destinada a desviver pessoas nunca pode ser bonita. Ele pede para que ela troque de roupa, e então os vemos no campo de treinamento. Rishi usa algemas para limitar os seus movimentos, enquanto Arnold restringe um braço, uma perna e um olho. Tudo isso? Simulando as piores condições de batalha. Ele explica que precisam continuar lutando mesmo quando estão feridos. Rishi entende que os cavaleiros devem enfrentar tudo para sobreviver e então compreende por que perdeu para ele no passado. Arnold tenta acalmá-la, dizendo que não quer machucar alguém que precisa comparecer a um casamento.
Já pensou? A noiva no casamento toda roxa? As pessoas já acham que ele sequestrou ela. Ela parece toda, toda machucada. Vai pensar o quê? Rishi sugere uma aposta. Se ela vencer, ele responderá qualquer pergunta que ela fizer. Se ele vencer, ela concordará em dar um desejo a ele. Arnold concorda e eles se preparam para começar. Ela decide atacar de frente, mas seus golpes são fracos. Rishi percebe que seu equilíbrio está instável sem um braço, então ajusta sua postura e tenta de novo. Arnold defende e aponta o que ela precisa melhorar. Os cavaleiros observam e ficam impressionados com a rapidez com que Rishi aprimora seus movimentos. De repente, ela reconhece movimentos de sua vida passada, desviando e lendo os ataques de Arnold, mas percebe que seu corpo não consegue acompanhar. Arnold pergunta se ela está se lembrando de alguém mais forte do que ele durante a luta e admite estar com ciúmes disso. Ela assegura de que ele é o mais forte que ela já conheceu na vida, mas pensa em como o Arnold de 5 anos no futuro era muito mais poderoso e cruel. Focando suas últimas forças, Rishi se aproxima o suficiente para atacar a ferida dele, mas Arnold recua e ela perde o duelo. Ele elogia o seu desempenho, admitindo que não esperava ser forçado a recuar e pensa que a subestimou. Ela agradece pela lição e Arnold decide reivindicar sua recompensa, pedindo que ela desocupe sua agenda para acompanhá-lo à cidade no dia seguinte. É só isso! Que pena. Rishi tenta permanecer no chão um pouco mais, já que seu corpo está tão cansado dessa batalha que nem responde mais. Então, Arnold se aproxima, toca nela e a levanta, explicando que não tem problema tocar nela porque ela está usando luvas e ela cora. Que fofinho, gente, ela balançando as perninhas. Me solta, me solta, me solta! Mais tarde, Rishi encontra Oliver, que a agradece por preparar um quarto tão agradável para o Arnold. Ela pergunta onde o Arnold está, e Oliver responde que ele liderou a guarda noturna na noite anterior e agora está lidando com assuntos oficiais, sem ter dormido. Preocupada, Rishi pede que Arnold descanse, enfatizando que a falta de sono vai afetar o seu desempenho. Arnold diz que é impossível dormir durante o dia devido à movimentação no palácio, então ela se oferece para ajudá-lo a dormir. Rishi prepara o quarto e anuncia que ficará ao lado dele para evitar distrações. Relutante, ele concorda, mas não parece funcionar. Ela decide deitar ao lado dele. Pode me ninar nos seus braços fortes e cabeludos. É claro. Dando leve batidinhas para imitar o batimento cardíaco lento, uma técnica que ela usava em sua vida passada como criada para ajudar sua senhora a dormir melhor. Arnold acha engraçado que ela o trate como um bebê. Rishi observa a cicatriz no pescoço dele e Arnold permite que ela a toque. Ela desliza a mão pelo pescoço dele, o que o incomoda, e ele se arrepende de não estar usando luvas para tocá-la de volta. Percebendo a desigualdade, ela remove sua fita de cabelo e diz que ele pode tocá-la também, que ela pode tocá-la também. Mas ele a ataca com um travesseiro. Aproximando-se dela, ele fica satisfeito com sua reação, achando curioso que ela não se incomode em deitar ao lado dele, mas fica envergonhada apenas com o contato visual. Rishi confessa que só quer que ele relaxe, e Arnold pede que ela fique até que ele adormeça, sentindo-se mais confortável com a sua presença. No entanto, Rishi acaba adormecendo também e acorda confusa sobre o porquê Arnold está ali. E ele lembra que foi ideia dela, e ela tenta se desculpar, mas Oliver aparece de repente e Arnold a cobre com o cobertor. Oliver entrega um relatório, enquanto Rishi fica constrangida com a situação. Ela eventualmente consegue sair, e Elise informa que chegou um pacote da companhia comercial Área. O pacote contém uma peruca, e Rishi fica animada em vê-la. Vemos os candidatos a cavalheiro iniciando seu treinamento, e Rishi usa a peruca para se passar por um deles. Aqui tem coragem. Assim como em sua vida anterior. Rishi usa a peruca para se passar por um cavalheiro, assim como em sua vida anterior. Ela começa o treinamento e adota o nome de Lucius. Ela se lembra de quando conversou com Theodore e pediu para se juntar ao treinamento dos candidatos a cavalheiros disfarçadas de homem. Ele não achou uma boa ideia e questionou por que ele deveria ajudá-la. Então Rishi o lembrou da carta que ele havia enviado para ela, oferecendo ajuda para o que quer que ela precisasse. Theodore pensou que ela poderia pedir a um cavaleiro imperial para treiná-la, mas a Rishi explicou que ela não queria ser treinada com o povo sabendo que ela era princesa, porque o povo ia pegar leve com ela. Ela queria treinar sem piedade. Ele não acreditou que ela escolhesse ser tratada de forma tão dura, mas de repente mudou de ideia e decidiu ajudá-la. Rishi se perguntou por que ele mudou de opinião tão rapidamente assim, e Theodore
Teodoro explicou que não podia perder a oportunidade de surpreender seu irmão assim, e que mal podia esperar para ver a reação de Arnold quando descobrisse. Rishi está exausto após o treinamento e conversa com um de seus companheiros, que vem de uma cidade portuária no norte. Ele acha que lá é uma ótima cidade e provavelmente viveria a vida inteira lá se não admirasse tanto Arnold. Ele considera Arnold um herói de guerra e um mestre da espada, e deseja se tornar um cavalheiro como ele algum dia. No entanto, alguém os interrompe, ordenando que não falem de um membro da família imperial dessa maneira. Descobrimos que ele é o Conde Lovaine, que Rishi percebe ser o guardião do norte e leal à família imperial. Mas depois que Arnold se tornar imperador, em 3 anos, Lovaine o chamará de criminoso e será executado. Lovaine olha fixamente para Rishi, o que a faz pensar que ele descobriu seu disfarce, mas ele apenas recomenda que ela coma mais frango, já que tem menos músculos do que um cavalheiro comum. Por que será, hein? Ele também informa que a partir de amanhã será um dos instrutores deles, e depois se retira. Em seguida, nós vemos a Rishi se escondendo e tirando seu disfarce enquanto volta para a casa de campo. Depois de se preparar, ela encontra Arnold, que sussurra para ela que o encontre na manhã seguinte no portão oeste e se certifique de que não seja seguida por ninguém. Rishi entra no jogo e menciona que usará roupas casuais para não chamar a atenção na cidade. Elise, curiosa, pergunta por que ela estava sussurrando e Rishi explica que eles vão à cidade. E ela acha que pode ser para assuntos oficiais, então usará algo simples, mas Elise não aceita e implora para cuidar da aparência de Rishi no dia seguinte. A Rishi pretendia ir com uma roupa super simples, marrom, toda camponesa. Mas aí a Elise, não, calma, como você vai ter um date com seu boy e vai com essa roupa? Não, vou ter que te arrumar, mano. No dia seguinte, os dois se afastam do palácio e Arnold diz que ela pode tirar o capuz. Ela fica envergonhada, mas tira o capuz mesmo assim. Arnold olha para ela e supõe que foi a empregada que escolheu suas roupas, já que esperava que ela usasse um vestido marrom. Era assim mesmo que ela ia, rapaz. Rishi pergunta se ela é tão previsível assim, e Arnold pensa em agradecer a Elise por isso. Eles continuam e chegam ao mercado, onde Rishi se anima, mas disfarça, comentando que o mercado reflete as condições econômicas e a paz pública da área. Arnold continua olhando para o relógio, mas decide explorar o mercado com a Rishi. Ela o faz experimentar uma fruta estranha e sorri com a reação dele. Arnold olha novamente para o relógio e menciona que se ficarem por muito tempo em um só lugar, logo Oliver vai os encontrar. Então Rishi percebe que eles não estão em uma missão oficial, eles vão a um lugar estranho, e Arnold explica que o proprietário não vai ao palácio, então eles tiveram que ir pessoalmente. Rishi pergunta onde é que eles estão, e uma mulher os espera do lado de dentro. Ela se apresenta como a proprietária da loja. Eles são joalheiros e testam a Rishi, pedindo que ela identifique qual joia é falsa. Ela admite que não sabe, e a mulher elogia sua honestidade, mas Rishi de repente a interrompe e pede ferramentas de avaliação. As joias têm cortes delicados, mas Rishi afirma que todas são imitações. A mulher pede desculpas por subestimá-la e menciona que ela foi a primeira a pedir ferramentas de avaliação. Gente, esse rolê todo pra comprar um anel, misericórdia. Se eu vou numa loja aí e começa esses papinhos assim, um monte de conversa pra comprar um negócio que eu vou pagar ainda, eu mando logo tudo assim. Se fosse pra, tipo, acerte e leve de graça, tudo bem. Agora tem que acertar pra poder comprar. Me poupe, né? Você tá brava? Não. Eles vendem seus produtos para clientes selecionados e Arnold pede para que a mulher dê a Rishi o que ela quiser. Rishi percebe que ele quer comprar uma joia para ser seu anel e se pergunta por que ele está fazendo isso, já que não há essa tradição no império dele. Arnold explica que ela não aceitaria se ele oferecesse diretamente e também deixa claro que ela não deve se preocupar com o preço. Rishi hesita, então Arnold comenta que ele não planeja usar o seu dinheiro de outra forma e que assim o dinheiro volta para a economia e ajuda o seu povo. Ela aceita e promete não pensar no preço. Oh meu Deus, será que é pedir demais um desse na minha vida? Rishi olha diferentes tipos de diamante, mas não consegue se decidir. A mulher aconselha que ela escolha uma joia que possa usar com orgulho, como um amuleto protetor. Então, Rishi pensa em sua cor favorita e inconscientemente pede uma pedra da mesma cor dos olhos de Arnold. E se entregou! Tá apaixonada, né, descarada? Ela tenta consertar a situação, dizendo que não teve nenhum significado especial e que gosta da cor dos olhos dele, mas a mulher se afasta rindo. Rishi pede a Arnold que esqueça o que ouviu. Depois eles sobem para as muralhas, onde Arnold pergunta por que ela escolheu o terceiro dedo da mão esquerda para o anel.
Ela explica que foi por hábito, já que é costume em seu país de origem. Rishi aproveita a oportunidade para perguntar por que ele decidiu lhe dar o anel, e Arnold explica que não tem um significado especial, mas como ela frequentemente trabalha com as mãos, vê-la usando um presente dele em seu dedo seria agradável. Pra quem não entendeu, eu vou explicar melhor. Ele quer marcar território. É isso. Tchau, beijo. Rishi não sabe o que dizer, mas promete que ele será a primeira pessoa a quem ela mostrará o anel. Eles olham para a entrada e ela pergunta quem ele está esperando. Rishi pensa que não é coincidência que Lovanne tenha deixado seu posto e que Arnold estava olhando para o relógio o dia todo, mas parou de repente quando chegaram ali. Então ele explica que uma carta chegou de outro país. A pessoa não pôde comparecer ao casamento, então escreveu para dizer que iria celebrar antecipadamente, e antes que Arnold pudesse responder que não era necessário, outra carta chegou confirmando que ele estava a caminho. Eu não sei não, viu, gente? Isso aí tá me cheirando a confusão. Alguma coisa por trás disso aí. Arnold coloca o capuz nela enquanto uma carruagem aparece e conhecemos Kyle, o príncipe que ela curou em sua vida anterior. No dia seguinte, Arnold explica que Kyle teve uma reunião com o imperador, então deve ter outro objetivo sua visita. Kyle chega e Rishi percebe que há uma grande diferença de poder entre eles. O império dele é rico, mas durante a maior parte do ano fica isolado pela neve e depende do comércio com vizinhos. Então, em 5 anos será destruído na guerra iniciada por Arnold. Arnold apresenta oficialmente Rishi como sua futura esposa e Kyle elogia sua beleza. Gente, eu não sei como é os costumes do reino desse cara aí, mas ele claramente deu em cima da Rishi, tá? E na frente do Arnold ainda. Que cara de pau. Este elemento cara de pau. Rishi nota como ele está pálido, enquanto Arnold exibe um olhar assassino de ciúmes. Ele tá tipo, se eu pegar esse cara... Pipoco come no pé do ouvido, perigoso até na calça ele caga. Mais tarde, Rishi pergunta sobre o olhar dele, mas Arnold muda de assunto. Não tô lembrado não. E revela que Kyle trouxe um grupo de acadêmicos, fazendo Rishi pensar em seu antigo mentor. Ela pensa que pode ajudar com a doença dele e se pergunta se pode conseguir a aprovação dos estudiosos para que não precise esconder o remédio na comida de Kyle. Mas Arnold não gosta da ideia e avisa que haverá um baile para dar boas-vindas a Kyle. Ele quer que Lovanne fique de olho em Kyle, mas isso aterroriza Rishi, pois se Lovanne a vir, cobrirá o seu disfarce. Rishi está em seu jardim pensando em como manterá seu disfarce e como fará Kyle tomar o remédio. De repente, um homem aparece e Rishi percebe que é o mentor da sua terceira vida, o professor Michel Evans. Ela se lembra de quando ele a levou para ver a aurora boreal. Ele prometeu que, como sua aluna, se ela quisesse ver algo, ele a ajudaria e se quisesse aprender algo, ele a ensinaria. Michel diz aos guardas que faz parte da delegação do príncipe Kyle e admite estar interessado em uma garota que planta ervas medicinais. Queima, queima, queima doido, que bom! Queima, queima, queima doido! Rishi se apresenta e ele nota o seu esmalte de unhas. Ela explica como o fez e ele admira o seu conhecimento, oferecendo-lhe a oportunidade de se tornar sua aprendiz. Rishi fica empolgada e pede para ele lhe ensinar enquanto estiver no palácio, para que ele seja como um professor para ela. Michel acha isso divertido e Rishi fica feliz porque nunca pensou que o chamaria de professor novamente. Michel menciona que não tem muito conhecimento sobre as ervas em seu jardim, mas de repente pergunta se ela pretende dar um remédio para Kyle. Ele arranja um encontro para os dois e descobre que a Rishi também é noiva de Arnold. Ele explica a situação porque acha que as ervas dela são úteis, mas Kyle parece hesitante. Michel admite que as ervas estão fora da sua especialidade, mas ainda assim quer usar Kyle como cobaia. Rishi pensa que ele não deveria falar com um príncipe dessa maneira, o chamando de cobaia, mas Michel minimiza a situação, dizendo que Kyle está determinado a usar qualquer método possível para curar sua doença. Então Kyle concorda. Se o maior estudioso do seu reino quer que ele experimente o remédio, então não há razão para recusar. Rishi entrega o remédio, mas avisa que a sua criação tem um pequeno problema. O gosto é horrível. Michel ignora totalmente isso e força o Kyle a tomar o remédio como se fosse nada. Kyle quase bota os bolos para fora de tão ruim que é o remédio. O Michel, ele não se satisfaz até que o Kyle beba tudo, coitado. Enquanto espera por sua escolta, Michel dá a Rishi um livro com os registros dos seus estudos. Ela fica comovida e começa a se lembrar de quando ele estava escrevendo o livro. Na lembrança, o Michel explica que o defeito dela é sempre querer usar o seu conhecimento para fazer os outros felizes, já que ele acha um erro tentar determinar a felicidade dos outros. Ele explica que um veneno, depois que é criado, ele deve cumprir o seu propósito, que é prejudicar
atacar as pessoas. Rishi pensa que isso não condiz com a personalidade dele, mas ele a tranquiliza, dizendo que ainda não aperfeiçoou sua criação, que até pode estar completa, mas ele ainda não obteve os recursos necessários para testar, e não há ninguém que use o composto exatamente como ele quer. Arnold aparece de repente, claramente com ciúmes, e Rishi apresenta a Michelle como seu professor, dizendo que ele está lhe ensinando durante sua estadia. Michelle se apresenta e agradece a Arnold por permitir que ele use a biblioteca imperial. Ele diz ao professor que tudo que ele precisar para estudar com a Rishi, ele pode pedir que ele vai providenciar. Então, Arnold e Rishi vão embora. Ela pergunta por que ele veio buscá-la. Ele diz que estava passando por ali. Ele pergunta se ela sempre fica fora de casa até tão tarde. Rishi então diz que perde a noção do tempo quando está concentrado em seu trabalho. Daí, Arnold lhe dá um relógio de bolso que normalmente ele usa em batalhas. Ele explica que é uma invenção recente e muitos ainda não gostam, mas ajuda a saber a hora exata e a traçar estratégias. Rishi percebe que ele está aberto a incorporar novas tecnologias, que é exatamente o que o professor Michelle precisa. Então Arnold pergunta sobre ele. Ela explica que Michelle investiga todas as substâncias do mundo para criar novas substâncias, e a melhor definição para ele seria um alquimista. Pra quem não sabe, a alquimia é uma pseudociência lá da Idade Média, que envolve meio que química e coisas místicas. Nossa, gente, já tô criando um monte de teoria na minha cabeça aqui. E vocês, já tem alguma teoria? Deixa aqui nos comentários. Com a festa de boas-vindas se aproximando, Rishi precisa garantir que Lovanne não descubra seu disfarce. Elise chega e lhe entrega uma carta da vendedora de joias, explicando que o plano era levar pelo menos um mês para o anel ficar pronto. Mas depois que os artesãos de Coriolis chegaram, pediram ajuda, então estará pronto mais cedo. Rishi se emociona com o design do anel. O baile começa e o príncipe agradece a Arnold pela recepção. Rishi pergunta como ele está se sentindo. Caio menciona que se sente muito melhor, então ela decide deixá-los a sós para conversar. Ela percebe que precisa identificar a posição de Lovanne, então decide usar a habilidade que aprendeu na sua quinta vida e o localiza facilmente. Olha, gente, finalmente a quinta vida dela foi citada. Algumas pessoas comentaram nos meus vídeos falando, e aí, o que foi que ela fez na quinta vida? Porque não fala no início do episódio, né? Fala das outras vidas todas, menos da quinta vida. Eu pensei que eu tinha perdido alguma coisa do episódio 1, voltei para assistir e percebi que ele não fala também dessa quinta vida. Então é algo proposital do anime, né? Tem um mistério aí nessa quinta vida dela. Ela consegue localizar ele com a ajuda dessa habilidade, e aí ela consegue ver onde o cara tá e manter a distância dele para ela não ser descoberta. No meio disso tudo, ela acaba conhecendo o filho da dona daquela joalheria lá, super exclusiva, e aí ele fala sobre ela ter comprado um anel. Ela diz que foi o Arnold que comprou pra ela, e a multidão fica toda surpresa, né? Porque, nossa, o Arnold comprou uma joia pra ela, ele nunca fez isso pra ninguém. E ainda mais nessa loja tão requisitada, assim, que é tão difícil conseguir comprar lá. É tipo mais fácil passar no vestibular de medicina do que comprar naquela loja. Rishi nota Kyle e Arnold indo conversar em outro lugar e ouve a conversa, descobrindo que a verdadeira razão de Kyle para a visita é pedir apoio militar. Ele explica para Arnold que seu reino carece de poder militar e só existe porque fornece gemas e metais, então se as nações vizinhas se unirem, eles serão destruídos. Pô, man, por que só vende a gema? Vende a Clara também. Por isso que o país não vai pra frente, vai vender, só vende a gema, não vende a Clara do ovo. Ele propõe uma aliança a Arnold para escapar dessa situação. Arnold pergunta o que Coriolis, que é o reino de Kyle, pode oferecer se ele aceitasse esse acordo, e Kyle explica que exportaria suas gemas e metais para o Império sem lucro. Rishi fica preocupada, e Arnold percebe que a oferta deveria ter uma data de validade, já que a exportação de minérios é a principal fonte de renda de Coriolis, mas, como não foi mencionado nenhuma data, Arnold imagina que estão ficando sem recursos minerais. Kyle confessa que não tem muito tempo de vida, mas em breve um novo membro nascerá na família real, então ele deve fazer o que puder. Ele pensa que Arnold é um governante misericordioso e implora por sua ajuda, mas Arnold o ignora e começa a sair, explicando que Kyle está confuso, já que invadir e tomar o controle de um país seria mais adequado do que fazer essa aliança. Rishi se lembra que em 5 anos ele se tornará imperador e começará uma guerra que conquistará Coriolis, mas desta vez Kyle propôs uma aliança primeiro. Ela se lembra de como Kyle estava determinado a proteger seu reino até o último dia de sua vida, e agora também está preparado para oferecer seu reino como um estado vassalo. Mas Rishi acha que isso não vai dar certo e que uma relação entre iguais precisa ser estabelecida, embora ela não saiba como isso vai ser possível. Kyle conversa com Michelle e acredita que não há esperança, já que Arnold preferiria invadir o país dele e tomar o controle à força do que fazer uma aliança. No entanto, Michelle parece estar satisfeito naquela noite. Ele reflete sobre Arnold e pensa que finalmente encontrou alguém que entende o que é veneno e sabe como usá-lo adequadamente. Rishi retorna à sua rotina
rotina de treinos, mas continua pensando na aliança entre Arnold e o reino de Koyolis. Lovine aparece e fica surpreso ao vê-la treinando tão cedo, mas percebe a hesitação em seus golpes. Rishi explica que está pensando sobre o que aconteceria se eles entrassem em uma guerra com outro país e todos acabassem indo para a batalha, confessando que tem medo desse futuro. Lovine acha normal ter medo e conta que perdeu seu filho na última guerra. Apesar de ele se orgulhar da coragem que seu filho demonstrou em seus momentos finais, ele fica triste por ele não ter sobrevivido. Lovine explica que a guerra rouba o futuro das pessoas e que tudo que podem fazer é lutar pela sobrevivência, e a aconselha a não negar seus sentimentos e esperanças, mas a usá-los como motivação para seguir em frente. O mais importante é encontrar uma resposta para o que realmente pode ser feito. Rishi agradece pelo conselho e não quer morrer na guerra ou ver o reino de Koyolis cair. Ela também quer mudar a opinião de Arnold sobre tomar o reino à força em vez de fazer uma aliança, para que assim ele entenda que não é uma pessoa má. Lovine apresenta Arnold como um convidado especial para esse dia de treinamento. Rishi se pergunta o que ele está fazendo ali. Ele a encara. Rishi pensa que finalmente foi descoberta, perguntando-se se ele vai deixar essa passar. Arnold a confronta, exigindo uma explicação, mas ela tenta continuar com a farsa e diz que se sente honrado por ele falar com um simples candidato a cavalheiro. Arnold a agarra, dizendo que se ele não é Rishi, então ele pode tocar nele, né? Então ele aperta a bochecha dela. Ela fica corada ao lembrar do beijo deles com essa aproximação. Arnold se aproxima mais, então ela diz que eles podem ser vistos e o lembra de que ele tem uma noiva, mas Arnold, entrando no joguinho dela, o repreende como se ela fosse o Lucius, por ele estar falando com ele de uma forma tão desrespeitosa, lembrando de que ela é apenas uma candidata a cavalheiro. Pressionando mais um pouco, ele pede que ela admita o que fez, então ela se desculpa por não ter contado que se vestia como um homem. Arnold pergunta por que ela fez isso, e ela explica que queria participar do treinamento que ele organizou. Arnold então permite que ela continue com a farsa, desde que descanse adequadamente. Claro que ele permite que ela faça o que ela quiser, né? Você já sabe que a frase dele é: faça o que você quiser. Ela concorda rapidamente, dizendo que o treinamento dele é incrível, mas muda de assunto e revela que ouviu a conversa dele com Kyle. Arnold não parece surpreso e deduz que ela quer que ele mude de decisão. Ele explica que um país que perdeu todo o seu poder não vale nada e Koyolis cairá por conta própria com o tempo. Então a única coisa a fazer é saber como dar o golpe final. Ele diz que ela pode pensar nele como uma pessoa má, mas deve se lembrar de que a guerra nem sempre é cruel, é apenas uma ferramenta política. Rishi está em seu quarto e se lembra de como conheceu Kyle na vida em que foi um comerciante. Ela lembra como ele recebeu ela e a companhia Arya durante uma tempestade, que apesar dele ser da família real, sempre tratou todos com respeito. Ela recorda que ele sempre ajudou em suas vidas passadas, então decide fazer de tudo ao seu alcance para ajudá-lo. Ela lhe dá pílulas para o tratamento e revela que ouviu a conversa dele com Arnold. Kyle fica envergonhado porque sabe que deveria ter ido embora do país após aquela conversa, mas ele se recusa a desistir. Rishi acha que ele deve ter cuidado porque na última guerra, Arnold destruiu os líderes inimigos. Kyle explica que já investigou Arnold e percebeu que ele secretamente se importa com seu povo, acreditando que ele tinha uma boa razão para eliminar os monarcas inimigos. Rishi sabe que Kyle não vai desistir, então ela sugere que eles formem uma aliança para fazer Arnold mudar de ideia. A Rishi se encontra com Michelle e devolve o livro dele, dizendo que está animada para aprender mais sobre o mundo. Michelle acha que ela não deveria ser imperatriz, então lhe diz para deixar Arnold e ir com ele em vez disso, para que assim ele possa lhe ensinar o que ela quiser. Rishi rejeita a oferta porque ela quer se casar com Arnold, e Michelle entende porque ela acha Arnold atraente, já que ele também está interessado nele. O quê? Não acredito. Michelle acredita que Arnold é a pessoa certa para o composto criado, que se chama pólvora negra. Ela fica nervosa e Michelle admite que nunca pensou que encontraria a pessoa certa neste país. Ele pede que ela organize uma reunião com o Arnold, mas observa que ela não quer que eles se encontrem. Então, ele a pressiona perguntando por que ela não queria saber o que é a pólvora negra. Aprendemos que, durante sua terceira vida, Michelle contou a ela tudo sobre a pólvora negra e ela tentou impedi-lo de criá-la, porque poderia levar à morte de inúmeras pessoas, mas ele decidiu continuar de qualquer maneira, dizendo que quer ver como isso vai mudar o mundo, e ele a deixou porque ela não queria apoiar essa sua decisão. Rishi pensa sobre o problema da aliança e o surgimento da pólvora negra, mas Theodore aparece de repente. Ele já sabe que Arnold descobriu o disfarce dela de cavalheiro, e ele sabe disso porque ele tem várias pessoas que seguem ela e o Arnold pra lá e pra cá. Aproveitando a oportunidade e essa informação, a Rishi pede pra ele seguir uma pessoa pra ela e conseguir algumas informações com isso. Theodore se pergunta se ela está fazendo isso para ajudar Arnold, mas ela diz que não, que é um ato de rebelião, e ele decide ajudá-la, dizendo que isso parece divertido. Adoro encher o saco do meu irmão.
Em um flashback, o pai de Michel o culpa pela morte de sua mãe, dizendo que ele precisa se redimir porque nasceu para trazer a destruição para os outros. Não importava se ele estava com fome ou sede, a única coisa que ele tinha era seus livros, e aprender era como respirar. Seu pai lhe dá acesso a um laboratório, e ele acaba criando algo capaz de matar pessoas. Mas uma guerra irrompe, dizimando todos no laboratório, incluindo o seu pai. Ele continua sua pesquisa após o incidente e cria a pólvora negra, um composto capaz de destruir tudo. E ele acha que seu pai estava certo sobre ele, porque sua invenção causará a tragédia para os outros. Ele vê Rishi e pergunta para ela se ele pode encontrar Arnold, mas ela pergunta se ele realmente está disposto a entregar a pólvora negra a Arnold. Ele explica que uma pessoa que nasceu como um veneno deve cumprir seu papel, dizendo que não está tentando ser mal, mas é apenas o chamado que lhe foi dado. Ele se despede e Rishi sabe que ele fará de tudo para entregar a pólvora negra a Arnold, então ela precisa agir rápido antes que seja tarde demais para detê-lo. E assim, senhoras e senhores, termina o 10º episódio. Ri reflete sobre tudo que vinha acontecendo enquanto escreve, até que algo chama sua atenção. Ela vai até a sacada e descobre lindos vagalumes. Ela fica encantada com a visão. Arnold também aparece na sacada de seu quarto e pergunta se ela quer que ele elimine os vagalumes, pois acha que são vidas inúteis. Isso a surpreende, mas ela responde que não é necessário, já que todos os animais fazem parte do mesmo ciclo, incluindo os vagalumes. Ela acha os vagalumes bonitos e nota como eles parecem se concentrar ao redor de Arnold. Então ele sugere que se ela quiser vê-los mais de perto, que se aproxime dele. Então, simplesmente, ela salta em sua direção e ele corre para segurá-la antes que ela caia. Arishi fica envergonhada, explicando que o salto foi fácil para ela, e ele sabe disso, pois já viu ela saltar de uma sacada antes. No entanto, Arnold diz que agiu por reflexo, sem conseguir evitar. Arnold pergunta por que ela pulou, já que poderia ter ido pelo corredor e entrado pela porta. Simplesmente esqueceu que podia ter feito isso. Então ele comenta que ela sempre pega o caminho mais curto. E eu entendi isso como uma referência ao primeiro episódio, que em vez de ela sair pela frente como sempre fazia antes nas outras vidas, ela decidiu cortar um caminho, pegar um caminho mais curto e acabou trombando com o Arnold, né? E aí desenrolou a história toda. Eu achei que foi uma referência e eu peguei essa referência, tá, gente? Fonte, vozes da minha cabeça. Eu entendi a referência. Ela pergunta por que ele trouxe sua espada, e ele explica que confundiu as luzes dos vagalumes com tochas nas mãos de uma multidão raivosa. Rishi percebe que as memórias de guerra ainda estão muito vívidas na mente dele. Um vagalume passa e ela olha diretamente em seus olhos, pensando em como são preciosos. Arnold, no entanto, diz que ele tem a mesma cor dos olhos de seu pai, uma prova de que carrega o sangue real. Ele confessa que, quando era criança, pensava em arrancá-los com as próprias mãos. Ele acha que seus olhos são algo que não deveriam ser admirados. Rishi então percebe que ele não tem uma boa relação com o imperador. O famoso Daddy Issues, né, gente? Por isso que ele é todo assim estranho. Arnold relembra que quando ela chegou ao palácio disse que admirava o país, mas ele não consegue sentir o mesmo. O simples ato de olhar para a capital o enfurece, achando que é por causa dos olhos herdados do pai. Rishi tenta ajudá-lo a refletir, dizendo que, de longe, as luzes podem parecer tochas de guerra ou vagalumes, e que a percepção de uma pessoa não é herdada dos pais, mas formada por suas experiências. Ela afirma que ele só precisa aprender sobre a beleza da nação e de seus habitantes, mas Arnold não sente essa necessidade. Ele diz que só precisa de coisas úteis para alcançar seus objetivos e revela que já desviveu pessoas queridas. Se ela um dia se tornar um obstáculo, ele também não hesitará em se livrar dela. Arnold fala sobre o reino de Koyolis, achando que ela está se envolvendo demais e pede para que ela não force a se livrar dela. Rishi não pode prometer isso e, em vez de temê-lo, explica que quando se tornar sua esposa, ainda terá seus próprios objetivos, não se importando se isso vai levar ela a ser descartada ou não. No entanto, ela promete que se esse dia chegar, ela vai voltar de alguma forma, como serva, como fitoterapeuta ou até como cavaleira, mas ela sempre vai voltar para vê-lo. Ela toca o cabelo dele e pede para que ele não odeie seus olhos, pois ela acha que são as coisas mais belas do mundo. Arnold percebe que já está tarde e a manda descansar. No dia seguinte, os informantes de Theodore continuam a seguir Michel, mapeando sua rota, e Theodore compartilha essas informações com Arishi. Dias depois, Caio entrega uma encomenda que Rishi pediu como parte da sua aliança, e ela fica impressionada. Arnold concedeu uma nova audiência a Caio, e ele se pergunta se isso será o suficiente para convencê-lo, mas
mas Rishi admite que não sabe, dizendo que talvez ele escute. À noite, Rishi começa a criar algo com os materiais que Caio lhe deu, e os informantes continuam a seguir Michelle, mas ele percebe e consegue escapar. A reunião com Arnold começa, mas ele ainda não acredita que vale a pena fazer uma aliança com Coriolis, dizendo que Caio precisa ter uma proposta excelente. Rishi então intervém, mostrando suas habilidades como mercadora, e apresenta as joias criadas pelos artesãos de Coriolis. Caio explica que, devido às limitações impostas pela neve, Coriolis teve que investir tudo em pesquisas e técnicas de fabricação de joias, permitindo-lhes criar produtos de luxos, complexos e difíceis de replicar. Rishi mostra seu segundo trunfo, que é o relógio que Arnold lhe deu, mas ele sabe que é apenas uma cópia. Ela explica que não é o original e que atualmente é difícil encontrar mais relógios, mas os artesãos de Caio conseguem criar uma réplica idêntica. Ela pede que Arnold imagine essas técnicas de fabricação sendo usada para outros fins, explicando que Coriolis é o único país capaz de dar um passo à frente em tecnologia. Ela está certa de que ele deseja trazer isso para o Império, mas Arnold se pergunta se isso é tudo, dizendo que não precisa de uma aliança para obter a tecnologia de Coriolis, pois pode adquirir isso com a força. Caio então fala, elogiando Arnold e afirmando que ele é um excelente governante. Caio sabe que Arnold é uma pessoa boa no fundo. Caio entende que não deveria ter pedido proteção militar, mas insiste que formar uma aliança não é um erro e garante que não medirá esforços para ganhar a sua confiança. Theodore aparece de repente, dando um sinal para Rishi, e ela entende que precisa sair. Ele explica que um dos informantes que seguia Michelle foi despistado e agora o paradeiro dele é desconhecido. Então, um grupo de guardas entra na sala onde Caio e Arnold estão. Theodore recebe a informação de que Michelle apareceu e o vemos esperando por Rishi no jardim. Rishi corre para o jardim e se lembra de quando Michelle a levou para ver a aurora boreal e perguntou para ele por que ele se importava tanto com ela. Ele respondeu que isso talvez seja a única coisa boa que ele fará em sua vida. Ela o encontra cercado por guardas, já que ele havia declarado abertamente que cometeria um ato de violência em algumas horas. Ela pensa que o plano dele é mostrar a Arnold o poder da pólvora negra, mas ela argumenta que isso sacrificará pessoas inocentes. Ele, no entanto, está disposto a assumir a responsabilidade, dizendo que não pode deixar de exibir sua criação, pois esta é a sua natureza. Ele olha para o relógio de bolso e a aconselha a não levar suas palavras ao pé da letra, revelando que a convidou para ser sua aprendiz apenas por capricho. Theodore chega revelando que tudo deu certo e Rishi se sente aliviada. Em sua vida passada, ela perguntou a Michelle se era impossível um veneno trazer felicidade para alguém, mas nunca obteve a resposta. Dessa vez, ela decide agir, dizendo a ele que, embora tenha sido sua aprendiz por pouco tempo, pode afirmar que até um veneno pode fazer alguém feliz. Ela explica que uma regra da alquimia é considerar todas as variáveis, ou o experimento falha, e que o erro dele foi não entender que ela era a variável. Quando chega a hora, ele vê fogos de artifícios e percebe que sua pólvora negra explodiu no céu. Rishi explica que as criações dele não têm intenção de causar sofrimento aos outros, pois ainda podem ter outros usos. Os fogos de artifícios explodem no céu e todos ficam encantados com a beleza, enquanto ela conta que buscou maneiras simples de diferenciar tipos de metais, pensando na aurora e lembrando da luz que os metais criam quando queimados. Assim, ela concebeu um método para mudar a cor das chamas. Ela menciona que pequenas luzes podem parecer lindos vagalumes ou tochas de guerra, então nada tem apenas um significado. Ela explica que isso se aplica à pólvora negra, dizendo que nada pode apenas trazer desgraças aos outros. Ele pergunta por que ela fez tudo isso e ela responde que precisava de provas para convencê-lo. Então ela decidiu mostrar os fogos de artifício. Michelle entende todas as reações químicas dos fogos de artifício, mas admite que nunca poderia ter imaginado essa aplicação para sua criação, e todos ficam admirados com a cena. Ele acha que ela é incrível, mas Rishi está certa de que ele encontrará outros usos para sua criação, já que ele é o maior alquimista do mundo. Ele finalmente entende e aceita que sua criação se tornou algo bonito. Rishi agradece a Theodore e vemos que algumas horas antes ela tinha pedido para ele que distribuísse o equipamento necessário pela cidade. Graças à sua terceira vida, Rishi conseguiu deduzir a quantidade de pólvora que Michelle havia usado e onde ele poderia colocar cada explosivo. Ela combinou isso com os movimentos dele e ordenou que os homens revistassem todos os cantos antes de transformar as bombas dele em fogos de artifício. De repente, Lovine se aproxima de Michelle, exigindo uma explicação. Theodore se oferece para cuidar de Michelle, mas como ele havia declarado abertamente que causaria um incidente dentro do domínio do Imperador, Lovine não pôde permitir. Então Arnold também chega. Lovine o informa sobre o ocorrido e Rishi tenta intervir, mas ele a interrompe, explicando que o que aconteceu foi
uma demonstração da nova tecnologia do reino de Koyolis. Ele revela que formarão uma aliança tecnológica com o reino de Kaio. Rishi fica feliz ao ouvir isso e Kaio também. Arnold explica que, em troca de apoio militar, o reino de Koyolis compartilhará toda a sua tecnologia e conhecimento. Antes de Lovanne partir, Rishi pede desculpas por ter escondido sua identidade durante os treinamentos e também por não ter falado nada sobre o experimento de Michelle. Michelle até tenta se incriminar ali, mas a Rishi diz para ele ficar em silêncio. Então ele se desculpa prometendo não fazer algo assim novamente. E isso é o mínimo, né? Arnold diz que não ajudou por bondade, afirmando que era óbvio que Michelle pretendia fazer algo terrível, mas se o tratassem como um criminoso, o imperador descobriria, e isso não ia ser legal. Ela decide explicar os detalhes a Arnold para reavaliar a situação de Michelle, mas ele brinca que talvez o elimine secretamente. Rishi então revela que Michelle inventou o relógio de bolso e eles precisam dele. Arnold percebe que ela já sabia que poderia convencê-lo. Rishi acredita que os residentes também apoiarão a aliança depois de verem os fogos de artifício, explicando que a pólvora negra usada nos fogos é uma substância perigosa, mas que, dependendo do uso, pode criar momentos preciosos. Ela pensa que, assim como Michelle, Arnold precisa entender que suas habilidades não servem apenas para a guerra, e espera que ele aprenda isso algum dia. No dia seguinte, Rishi entrega a Kaio o remédio para enjoo, e ele agradece por toda a ajuda com a aliança. Por outro lado, Michelle acha que Arnold foi indulgente, pois apenas exigiu que ele continuasse criando coisas que tornassem o mundo melhor. Rishi acha que não é uma tarefa fácil, e Michelle admite que não tem experiência nessa área, mas promete fazer o seu melhor. Agora ele acredita que ela será uma boa imperatriz, e Rishi explica que está mais interessado em conhecer seu futuro marido. Então, Michelle se despede. Rishi conta a Arnold que Michelle o achou indulgente, mas ele explica que está apenas fazendo um bom uso dele. Ela agradece e revela que seu anel está pronto. Ela diz que quer ver o resultado com ele, mas Arnold acha desnecessário que ela use o anel na mão. Ele explica que seu único pedido foi ser o responsável por dar o anel a ela, dizendo que não há necessidade de usá-lo se ela não quiser. No entanto, Rishi recusa. Ela revela que quando mediram seu dedo, ela escolheu o terceiro dedo da mão esquerda, porque em seu país, quando duas pessoas se casam, o marido coloca o anel no terceiro dedo da esposa. Ela sempre quis fazer parte dessa tradição, então está determinada a usar o anel no dia do casamento e já planeja até escolher o vestido combinando com o anel. Ela pede que ele coloque o anel nela imediatamente. Arnold diz que não está usando luvas, mas ela diz que ele pode tocá-la. Ele pega o anel e a conduz até o sofá, onde se ajoelha e beija sua mão. Rishi fica corada e até esquece de respirar quando Arnold finalmente coloca o anel, que tem a mesma cor dos olhos dele, exatamente como ela pediu. Então Rishi aproveita o momento e o convida para viajar com ela. Ele admite que está mais feliz do que esperava. Ela quer descobrir as coisas mais belas do mundo ao lado dele, mas ele responde que já encontrou algo mais belo na vida. Ela corre e olha para o anel, pensando que quer passar o resto da vida com ele. E por enquanto, senhoras e senhores, essa história termina aqui. Então é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Não se esquece de passar lá no Instagram também e me seguir, @lardoscantos_. E até o próximo vídeo.